milagres que a oferta nos traz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, estou com o coração cheio de expectativa, porque nós estamos começando hoje uma nova série que tem a ver com os segredos do lugar secreto. Diga para o seu irmão assim: segredos do lugar secreto. Sabe, eu acho que todo mundo sabe a importância da oração, sim ou não? Todo mundo sabe a importância do secreto. Todo mundo sabe o quanto isso pode fazer diferença na nossa vida. Nosso problema não é saber o quanto é importante a oração, nem o quanto isso pode causar impacto na nossa vida. Nosso problema é gerar realmente uma vida de consistência na oração. A gente tem, às vezes, uma mania de colocar na nossa mente que aquilo que a gente já sabe sobre, a gente já pratica. Por muitas vezes a gente confunde aquilo que a gente já tem de informação, acreditando que aquilo já é um conhecimento. Mas você sabe que a informação só se torna conhecimento quando você passa a fazer com que aquela informação vire uma prática na sua vida, aplique na sua vida. Então o meu desafio para você nessa noite, por que nós vamos fazer uma série sobre isso? Porque nós vamos mergulhar 4 semanas na oração, no secreto. 4 semanas até que isso se torne um hábito na sua vida, até que isso se torne algo assim, uma prática viva dentro de você. A minha expectativa é que nessas 4 semanas você diga: eu agora fui para outro patamar, eu fui para outro nível. Eu agora sou uma mulher de oração, eu agora sou um homem de oração, eu agora sou um intercessor, agora sou um homem que desfruta da intimidade, da comunhão profunda e genuína com o Senhor. Quem quer viver isso de verdade? Isso que eu quero, minha expectativa é que nessa série você seja, sabe, que você mergulhe de verdade nas Escrituras, onde você realmente, sabe, seja um inconformado com a sua vida espiritual. Um inconformado com a sua vida como está hoje, dizendo para Deus: Deus, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ser alguém que o Senhor revela os segredos. Eu quero ser alguém íntimo do Senhor, que só olhe para mim e fale: eu posso contar com Ele. Esse é o objetivo dessa série. Minha oração é para que dentro dessas 4 semanas a sua vida nunca mais seja a mesma. A sua vida de oração, a sua vida do secreto, que você descubra nesse secreto uma paixão tão profunda pelo Senhor, uma paixão tão profunda no secreto, que você nunca mais vai conseguir viver sem essa experiência diária na sua vida. Quem quer viver isso? Só quem quer viver isso, diga amém, aleluia, glória a Deus. Fala: Senhor, eu quero viver isso de verdade. O poder de Deus é liberado na terra quando entramos no lugar secreto. Quando a gente entra no lugar secreto, essa é a chave, essa é a porta para liberar o poder de Deus. Sabe, quando eu olho para a vida de Francisco de Assis, um homem que quando todo mundo ia dormir, era a hora que ele acordava, ele ia dormir com todo mundo. Quando todo mundo estava dormindo, aí ele levantava, ele dobrava o seu joelho e passava noites e noites em oração, dizendo apenas 2 palavras: meu Deus, meu tudo. Meu Deus, meu tudo. Será que você pode dizer isso? Meu Deus, meu tudo. Vamos dizer juntos: meu Deus, meu tudo. Vamos de novo mais uma vez: meu Deus, meu tudo. Imagina você ficar dias e dias orando para Deus: meu Deus, meu tudo. Olha a intensidade dessa adoração, olha a intensidade dessa entrega, olha a intensidade. Ele se ajoelhava na melhor hora da noite. Sabe aquela hora da madrugada, que é aquela hora que você está no sono mais pesado? Sabe, essa hora é a hora que ele estava orando, declarando: meu Deus, meu tudo. Mateus 6,6 diz: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está como? Em secreto. Então seu pai que vê seu pai que vê o recompensará. Sabe o que esse texto diz pra gente? É que há um poder no secreto. É que o secreto é que move o coração de Deus. O secreto é que ativa a gente. O nosso Pai está no secreto, esperando que a gente chegue nesse secreto, para que a gente possa se relacionar com Ele e viver essa intimidade que Ele sonha para nós. Quantos querem viver essa intensidade? Quantos estão sonhando com isso de verdade? Viver um ano extraordinário. Se você luta frequentemente para estar motivado à oração,
se você luta frequentemente para sentir a presença de Deus, se você luta frequentemente para ter vontade de orar, quando você começa a orar dá sono, sabe, você assume um compromisso, daqui a pouco você para, eu quero dizer que o que nós vamos viver aqui vai ser uma verdadeira transformação, uma ativação dos céus na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Só quem crê diz amém. Então abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus capítulo 7, versos 24. Amém? Diz assim na versão NVT: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Feche seus olhos. Senhor, queremos ouvir tua voz, queremos ser tocados pelo Senhor. Fala conosco, Pai. Ativa-os nessa noite. Acende o fogo em nós. Desperta nossa paixão por Ti nessa noite, nossa fome, a nossa sede pela Sua presença, em nome de Jesus, amém. A mensagem de Jesus é clara: se você ouvir e se você praticar, não somente ouvir, mas praticar aquilo que você ouve, a sua vida está segura, está tudo certo. Agora, se você ouve, mas você não pratica, você está construindo sua casa, a sua vida, a ponto de desmoronar. Tem muita coisa que desmorona na nossa vida e cai como vai levando tudo, como uma enchente que vai levando, na nossa vida, vai desmoronando tudo, porque nós não ouvimos a Deus lá atrás, antes de tomar a decisão. Você tem alicerces bem fundamentados para subsistir diante da tempestade? Você tem alicerces bem fundamentados para estar de pé diante das lutas? Essa é a primeira pergunta de Deus para mim e para você nessa noite. Primeira pergunta. Então, qual é o segredo, pastor, para a gente viver esse secreto, esse lugar que Deus está esperando para nós? A primeira coisa que você tem que fazer é fechar a porta. Sacode a irmã e fala assim: fecha a porta. Fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. Quem lembra dessa música? O pessoal vintage está aí também, né? Fecha a porta. Não, essa não é tão antiga. Então eu quero compartilhar com você aqui 4 segredos, tá? Que acontecem nesse lugar secreto. 4 segredos que acontecem nesse lugar secreto. O primeiro segredo é o segredo da tomada de decisão. Se você tem uma decisão importante, se você precisa tomar uma decisão, seja ela pequena ou grande, importante ou não, você precisa entender a importância de buscar no secreto a resposta que você precisa ouvir. Porque Deus, Ele está pronto a nos atender, pronto a falar conosco, mas se a gente não aprender a valorizar a voz de Deus quando precisamos tomar decisões importantes, a gente vai continuar dando cabeçada. A nossa tendência natural é a gente decide, depois fala: Deus, abençoa. A gente escolhe, se apaixona e depois fala assim: Senhor, é de Deus. E Deus fala: eu não estou nem sabendo dessa parada, como é que eu tenho a ver com isso? Fala logo: é de Deus, né? Eu vi um meme esses dias assim, a cara do pastor olhando para o jovem chegando na igreja, falando que a 100ª pessoa é a mulher de Deus na vida dele. Isso aqui não acontece aqui, aleluia, isso não acontece. Amém? Aqui não acontece.
Aliás, o culto ontem foi top, hein? O Biuan foi benção demais, hein? Foi bom demais. Sexta-feira tem a vigília, né? Começa que horas? Já que você fez a propaganda. 10 horas tem vigília do Biuan aqui, Storm House. Você que é jovem, sexta-feira está convidado a estar com a gente. Tá bom? Propaganda, já fiz. Depois acerta comigo, tá? Então, no Pix. Então, a tomada de decisão é fundamental ser feita debaixo de oração. Jesus, por exemplo, quando foi escolher os 12 apóstolos, o texto vai dizer que ele passou a noite inteira orando. Fala comigo, noite inteira. E sabe o que é pior? Ele já sabia que daqueles 12, um iria traí-lo. Então a decisão não era só para escolher quem seria os 12, mas quem seria o traidor também. Já parou para pensar como isso é forte? Nós precisamos criar uma rotina e um hábito genuíno de, antes de tomar qualquer decisão, realmente buscar em Deus a oração, buscar na paz que excede todo entendimento, sabe, ser guiado pelo Espírito de forma que a gente não dê umas cabeçadas. Porque a bem da verdade é que, se nós desfrutarmos dessa presença do secreto, você nunca mais vai se envolver numa sociedade que Deus não aprova. Você nunca mais vai começar um namoro que Deus não está lá. Você nunca mais vai decidir ir para algum lugar onde Deus não quer que você esteja, porque você está alinhado com aquilo que Deus sonha para você. E não só em relação ao que você espera de Deus, mas o que Deus espera de você. Porque a grande pergunta não é o que você quer que Deus te dê, é o que Deus quer te entregar. A pergunta que você tem que fazer não é só o que eu quero, Senhor. Senhor, você pode me dar isso, mas é, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer que eu esteja? Qual é o meu propósito aqui onde eu estou? Senhor, por que eu estou em Alphaville? Por que eu estou em São Paulo? Por que eu estou nessa empresa? O que o Senhor conta comigo? O que o Senhor espera de mim nesse lugar? Senhor, por que eu tenho essas pessoas perto de mim? Senhor, por que essas pessoas trabalham aqui? O que o Senhor espera de você? Essa é a pergunta, e no secreto você encontra todas essas respostas. É lá no secreto que você escuta essas respostas. Salmos 32, verso 8 diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus, Ele quer nos ensinar, Deus quer cuidar, Deus quer nos aconselhar, Deus quer estar com a gente o tempo todo. Ah, se a gente desfrutasse disso. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Gente, eu posso falar a verdade? Eu me identifiquei aqui em alguns momentos. Tem hora que parece que a gente precisa de um chacoalhão. Eu entendo que tem situações que são provações que nós passamos, beleza. Mas tem coisa que está sofrendo que é culpa nossa, irmão. Tem vento que a gente está passando que Deus está assim, cara, eu te avisei, você não me ouviu, eu te falei. Igual a esposa com a vida, sabe? E depois ela fica assim, eu falei. Sabe? Deus fala com a gente. Deus está falando com você o tempo todo. Deus nunca parou de falar com você. O que a gente precisa fazer é desenvolver um estilo de vida de quem ouve a voz de Deus. O cavalo e o burro precisam ser controlados com freio o tempo todo. É isso que o texto está dizendo. Eles não obedecem por conta própria. Se não tiver, ele não obedece. E Deus não quer robôs. Deus não fez a gente como robôs. Deus não fez a gente para que a gente controle a gente igual marionete. Tem gente que fica assim, achando que Deus vai fazer assim com ele. Não, agora para cá, para lá. Não, Deus quer construir com você. Deus quer você participando com Ele. Deus quer você sonhando os sonhos dEle. Deus quer ver você tendo prazer nas coisas dEle, nos projetos dEle, transformando os projetos dEle como seus projetos. Essa é a expectativa de Deus para mim e para você. Ele não quer te instruir à distância. Ele não quer tratar você como alguém que precisa colocar um freio na boca, que precisa colocar uma trava, porque senão você vai embora, ladeira abaixo. Tem gente que pede sinal a Deus assim, ó, Senhor, se não for para eu fazer sociedade com esse cara, que ele morra. Sabe assim? Senhor, se não for para namorar ela, vai cair um raio, e aí vai acontecer que essa pedra vai se rachar no meio. Aí é mole, né, irmão? Aí não, varão. Não. Aí é fácil. Que na verdade você não está pedindo um sinal a Deus, você está colocando Deus à prova. É diferente.
entende? Então, é assim que vive o cavalo e o burro. Ele precisa de freio, ele precisa de alça, ele precisa, e aqui o texto diz que ele quer nos instruir, ele quer nos ensinar, ele quer nos mostrar o caminho, ele quer de fato cuidar da gente, ele quer nos aconselhar. É assim que o Espírito Santo se relaciona com a gente. É assim. Deus não quer simplesmente conduzi-lo pelo caminho certo, mas Ele deseja apreciá-lo durante a jornada. Diga amém, glória a Deus. Diga assim: eu creio, eu creio. Segundo segredo que eu quero compartilhar com você, aliás, eu não falei aqui, mas esses segredos estão no livro Os Segredos do Lugar Secreto, do Bob Surge. Um livro incrível, que vale a pena você ler. Eu só estou falando 4 aqui, mas tem muito mais. Vale a pena você comprar, depois você ler e acompanhar isso, ok? Segundo, o segredo de estar aceso. Diga comigo, aceso. O lugar secreto é o lugar onde você acende o fogo. É lá que você acende o fogo. O fogo, ele só acende se houver uma constância no secreto. Para esse fogo ser aceso, ele precisa queimar dentro de você. Ele precisa ser um estilo de vida onde vai queimando você por dentro. Jeremias 23, 29 diz que a palavra de Deus é como fogo. A sua presença é totalmente envolta pelo fogo. Ezequiel 1:4, 27. E o segredo de permanecer aceso, gente, não é quando a gente recebe uma oração forte e vem no altar. Não é quando você vai para o YouTube e ouve uma palavra poderosa. Não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que não é isso que mantém a chama acesa. Não é quando você de repente levanta a sua mão, quando você escuta louvor o dia todo. Eu lembro que tinha uma vizinha minha que falava assim: quem canta seus males espanta. Quem conhece esse versículo aí? Tremendo, uma benção esse versículo. Está em Heresias 7,14. Quem canta seus males espanta. Então ela ficava lá, botava os louvor, ficava o dia inteiro, uma confusão danada em casa, uma briga dentro de casa, mas botava louvor, achando que o louvor ia mudar alguma coisa. Não muda nada. Eu não esqueço uma vez que eu vi um jornalista, ele viu um vulto ao vivo. Soube essa história? Ele viu um vulto ao vivo, e aí ele ficou tão apavorado que ele abriu assim a tatuagem e falou assim: aqui ó, eu tenho Jesus ó, sai de ré, tem Jesus. Ele ficou tão cheio de medo, e ele achou que o poder estava na tatuagem. Sabe, Deus, ele quer se relacionar conosco, e o grande segredo para você permanecer aceso de fato é você fechar a porta do teu quarto e diariamente ter uma vida de constância em oração. Quando eu estava orando sobre essa mensagem, Deus me trouxe tanta coisa, e uma das coisas que Deus falou claramente comigo, que o verbo que eu precisava abraçar esse ano era o verbo da constância. Repete comigo: constância. Está fraco, constância. Eu fiquei pensando, quantas vezes já comecei uma dieta e abandonei pelo caminho. Deus está falando com alguns aqui nessa noite, aleluia. Quantas vezes já comecei a ler um livro e parei no meio? Quantas vezes eu já comecei uma série, já comecei tanta coisa na minha vida e eu não fui até o fim? Comecei um curso, já paguei academia 3 meses adiantado e fui 2 vezes. Agora Deus falou direto com alguns aqui também. Quem já viveu essa experiência? Levanta a mão, confessa que Deus dá vitória. Aí ó, olha quantas mãos, não sou eu não. Cara, já fiz isso muitas vezes. Muitas vezes. E Deus foi me quebrantando por dentro, falando: seu problema é a constância. E às vezes você é muito bom na alimentação, muito bom no exercício físico, mas você é péssimo na constância da oração. Então, nosso desafio não é ser constante em uma área, mas é ser constante em todas as áreas. Repete comigo: todas. Todas as áreas. Você está entendendo? E Deus começou a ministrar isso no meu coração. Quando a gente faz um jejum, às vezes a gente fala: não, agora eu vou fazer um jejum. A gente faz um jejum de 21 dias. E naquele jejum você consegue ter força para cortar um alimento, para cortar um açúcar. E depois que acaba o jejum, o que a gente faz? A gente come dobrado. Sim ou não? Deus está falando hoje, sim ou não? Então nosso desafio é que
viver a constância como Deus espera, como Deus sonha para a gente. Se a gente aprender a viver uma constância de oração, deixa eu te falar uma coisa: estou diante dos maiores avivalistas desse tempo. É só essa a diferença deles para a gente, só essa, mais nada, você vai entender nessa mensagem. É uma vida constante de oração, é só isso, você vai entender isso já já. Então o segredo de permanecer é uma vida constante de oração. Terceiro segredo, o segredo da obediência radical. Diga amém. Obediência radical. Amém? Ouvir a Deus no lugar secreto é uma das maiores chaves para a sua vida, mas isso deve acontecer de forma onde você vive uma obediência radical. O que é obediência radical? É saber ouvir a voz de Deus para qualquer coisa. Desde você deve vender sua casa, ou você não deve vender sua casa. Você deve abraçar aquele mendigo. Você deve tirar R$1.000 do seu bolso e dar para aquele cara que você encontrou na rua. Você deve olhar para aquela pessoa do elevador e dizer para ela: Jesus te ama. Obedecer a Deus, obediência radical. Sabe, quando eu estava estudando sobre esse livro, um dos segredos que ele fala, é que não deu para colocar tudo, mas um dos segredos que ele fala é sobre o arrependimento. E uma coisa que me marcou é que ele falou assim: o arrependimento não é por aquilo que você já sabe que é pecado, já está claro. Todo mundo sabe que não pode viver adultério, todo mundo sabe que não pode ficar doidão, todo mundo sabe que não pode cobiçar. Não é isso. O arrependimento genuíno são de coisas que a gente se acostuma, são iniquidades. Por exemplo, a gente se acostuma com uma vida de competição, uma vida de inveja. A gente se acostuma com uma vida de falar mal dos outros. A gente se acostuma com uma vida de egoísmo, onde a gente muitas vezes não está disposto a repartir com ninguém. A gente se acostuma com uma vida de indiferença. Tudo isso é pecado que eu estou falando aqui. E a gente não dá importância, isso se torna uma iniquidade na nossa vida. Pecados que a gente não confessa, pecados que a gente não se arrepende, pecados que se tornam um molde para a nossa vida. Intriga, maledicência e tantas outras coisas. A gente vai se acostumando. Não, mas eu não estou vivendo um adultério. Sim, mas tem coisas que você está vivendo que a gente muitas vezes não dá importância, e que fariam toda a diferença para que você vá para o outro nível de intimidade e comunhão com o Senhor. O que é viver isso de verdade? Diga amém. Amém? E aí, o segredo da obediência radical tem a ver com isso, de você olhar para dentro de você e conseguir ouvir a Deus, conseguir obedecer a Deus, conseguir ser fiel à voz de Deus. Em Marcos capítulo 3, verso 33 diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus era radical. Ele foi muito claro. Ele disse o seguinte: não tem preferência no reino de Deus, não tem favoritismo no reino de Deus, não tem cadeira cativa no reino de Deus, não tem carteirada no reino de Deus, não tem posição gravada no reino de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, ó: sabe quem é meu de verdade? É quem me obedece. Quem não me obedece não tem parte comigo. É isso que ele está falando aqui claramente. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1, 22. E um dos trechos que eu amo tanto, João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Diga amém. O seu amor por ele é provado na sua obediência. Não dá para dizer que a gente ama a Deus se a gente não obedece a Deus. E a nossa obediência gera uma revelação acerca de quem Ele é. Ele vai revelar a nós os seus segredos a partir da nossa vida de obediência, de entrega. É sobre isso. Jesus disse que a obediência é a prova de amor, e o amor gera em nós uma intimidade incrível com Deus.
É isso que nós vamos viver nessas 4 semanas. Quem recebe isso em nome de Jesus? É isso que nós vamos passar a experimentar. Uma obediência radical que vai gerar em nós uma intimidade genuína, profunda e verdadeira. Sabe, para finalizar, 4º segredo. Isso mexeu comigo demais. É o segredo de tomar a força. Repete comigo assim: tomar a força. Tomar a força. É uma violência espiritual. Cada semana aqui, às quartas-feiras, a gente tem batalhado espiritualmente aqui, temos praticado um pouco disso. O que é tomar a força? O reino de Deus não é para amadores. Diga para quem está falando assim: o reino de Deus não é para amadores. Tá fraco. Por outro lado agora, o reino de Deus não é para amadores. Está lá em Lucas, está lá em Heresias 7, não, mas ficou bom, ficou bacana, ficou bacana. Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Que força que ele está falando aqui? Ele não está falando de uma força física. Ele não está falando que você tem que brigar com alguém, que você tem que enfrentar alguém, que você tem que pegar uma arma. Ele está falando que você tem que enfrentar forças espirituais. Ele está falando que você tem que vencer a si mesmo. Ele está falando que você tem que derrotar de uma vez a preguiça que há dentro de nós. Ele está falando que a gente tem que, faça chuva, faça sol, nós não vamos deixar de orar. Ele está falando que quando aquela voz chegar e falar assim: não, hoje não, você está cansado, e você fala assim: não, eu vou entregar essa noite para Deus, eu vou levantar mais cedo. Jesus tinha a prática de levantar antes, mais cedo, antes do sol se pôr. Jesus levantava e começava a orar. Jesus tinha uma vida de oração, de entrega, uma violência espiritual. É hora de você despertar esse gigante que está dentro de você, irmão. Há um gigante feroz dentro de você. Há um leão dentro de você. Quem acredita nisso, verdade? Diz amém, glória a Deus. Há um avivalista forte dentro de você, falando assim: eu vou mudar o mundo. Esse gigante está aí, irmão. Vamos despertar esse gigante, vamos acordar ele. Vamos acordar esse gigante, esse guerreiro de oração, esse que não perde uma batalha, porque você enfrenta o que for urso, serpentes, escorpiões, você pisa na cabeça, porque você sabe quem você é em Deus. Você sabe quem pagou um preço por você, o que está em você, o poder que há em você. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Quer saber a parte que mais me marcou nesse sermão? Eu vou te falar agora. Deus não trata a todos por igual. É isso mesmo. Deus não trata a todos por igual. Ele ama a todos, mas a recompensa é para cada um de um jeito. Quando ele escolhe os 12 apóstolos, somente alguns tiveram acesso a lugares específicos. Tinha lugar que só um. Por quê, pastor? Porque Deus só pode te entregar na medida do quanto você está disposto a se entregar para Ele. Deus só pode se revelar a você na proporção da sua fome, da sua sede, da sua fé em relação a Ele. Deus não dá pérola aos porcos. Deus não desperdiça unção. Deus não desperdiça energia. Se Deus entregou algo a você, porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Se Deus te deu dons e talentos, porque Ele sabe que você pode multiplicar isso. Quando eu comecei a ler sobre isso, Deus falou comigo claramente na parábola dos talentos. Um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5. Por que será que aquele que enterrou foi o que recebeu menos? E até o que recebeu ele perdeu. Na verdade, Deus já sabe. Se Deus te entregou algo, Deus já sabe que você tem o potencial de multiplicar esse talento, multiplicar essa unção que está sobre a sua vida.
Mas Deus não desperdiça a unção. Deus não desperdiça. Então você só vai receber na medida que você se entregar. Cada um é recompensado, que nós acabamos de ler. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa quem? Aqueles que o buscam. A recompensa está atrelada ao quanto nós buscamos a Deus, o quanto você valoriza o secreto. Ei, não adianta que você vai ter a mesma recompensa de quem está do seu lado, porque não vai ter. Porque se esse estiver do seu lado, estiver orando mais, ele vai ser mais abençoado. E ponto. Porque a sensibilidade dele é maior para ouvir a voz de Deus, para acertar, para buscar, para se entregar, para se humilhar e assim por diante. É fácil a gente confundir o zelo natural pela violência espiritual. Isso aqui é forte demais que eu falar, gente. Sabe o que é o zelo natural? Você vem à igreja, você trabalha na igreja, você lidera alguma coisa, você serve, ou canta bem, ou toca bem, ou trabalha até na recepção, trabalha em algum lugar. Você valoriza, vem no culto. Esse é o zelo natural. Agora, a violência espiritual é quando você não só vive isso na igreja, mas em casa você vive isso ainda muito maior. Na sua vida de oração, de devoção, do secreto. Você faz quando ninguém está vendo. Você faz quando não tem tapinha nas costas. Você faz independente de quem está lá. Você sabe que Deus está com você. Você fecha a porta do seu quarto e mergulha no secreto. Você não faz isso por obrigação. Você não faz isso porque o pastor mandou. Você não faz isso porque você quer um cargo. Você faz isso porque você aprendeu a se apaixonar pela presença do Deus Todo-Poderoso. Violência espiritual é para aqueles que aprenderam a desfrutar do secreto. O zelo natural é para aquele que quer servir. Amém. Mas há um outro nível. O nível daqueles que se entregam de verdade. E eu vou te falar uma coisa. Aqueles que desfrutam desse secreto, dessa intimidade, dessa comunhão, estão fincados numa rocha, irmão. Eles vivem de uma forma diferente. Suas decisões, a sua entrega, as suas experiências, os milagres, é diferente. É diferente. E a boa notícia é que está disponível para mim e para você hoje. Diga amém. Está disponível para nós. Está disponível para mim e para você. Jesus não responde a todos os fiéis da mesma maneira, irmãos. Não responde. Para cada um é uma recompensa diferente. Para aquele que enterrar, ele deu um e ainda tomou. Agora, para quem ele sabia que ia multiplicar, ele deu 2, ele deu 5. Você entendeu isso? É sobre isso, irmãos. Deus quer entregar coisas novas para você. Deus tem mais para te entregar esse ano. Deus tem mais unção, mais óleo fresco, mais talentos. Deus tem mais coisas para te entregar, irmão. Será que você pode acreditar nisso? Será que você pode entender isso? Será que você pode dizer para o Senhor: conta comigo, eu estou aqui de braços abertos, eu quero receber algo novo, eu quero receber mais, pode contar comigo. Você precisa dizer isso para Ele. 1 Coríntios 9, 24 diz: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. E é interessante essa analogia que o apóstolo Paulo faz. E posso dizer uma coisa? Essa corrida não é em relação aos ímpios e os crentes. Aqui está falando da corrida dos santos. Na corrida dos santos, um ganha o prêmio. O que ele está querendo dizer não é que você deve olhar para o lado e começar a competir com quem está do seu lado, mas que você precisa aprender a se inspirar naqueles que de alguma forma ganharam prêmios diferentes. Quando a gente olha para a vida dos avivalistas, que mudaram o mundo, receberam prêmios diferentes, celestiais, precisamos nos inspirar neles que estão nessa corrida. Irmão, sabe o que acontece? Agora o bastão está com você. Passou o bastão para você, o próximo agora está na sua mão. O bastão está com você. Você faz parte dessa corrida.
Qual é a recompensa que você vai receber? O que você pode esperar de Deus nesse tempo? O bastão está com você, irmão. É com você. Quando eu olho para a história desses homens, fico assustado. Estava lendo sobre um chinês que fez um jejum dentro do presídio durante 76 dias. Bebida, comida. Simplesmente estava jejuando pelos seus colegas de cela que abusavam dele todos os dias. Depois de 76 dias, de uma forma sobrenatural, com uma força que ele não sabe de onde veio, ele pregou para aqueles 16 colegas de cela e todos se converteram. Todos se converteram. Quando olha para a história de homens, outros crentes chineses que estavam juntos e jejuavam durante 21 dias. Por quê, pastor? Simplesmente porque tinha 3 semanas que nenhum morto ressuscitava. Está entendendo o nível de fé? Irmão, eu não sei você, mas eu estou com uma expectativa. A gente vai começar a viver milagres sobrenaturais aqui. A gente vai começar a ver cego enxergar, surdo ouvir, gente levantando de cadeira de rodas. Quem crê nisso, irmão? Quem toma posse desse sobrenatural, irmão, isso é para nós. É a palavra de Deus nos garante. Você sabe para que serve o milagre? Sabe para que serve o sobrenatural? Para revelar o caráter de Deus, o amor dele. Para a gente demonstrar o quanto ele é bom, o quanto ele se importa com cada um, o quanto ele é fiel, o quanto ele é poderoso. Não é para promover homens e nem gerar astros. Quando eu olho para a história de John Wesley, e eu encerro aqui agora, quero ler com você o diário dele. Como isso mexeu comigo, irmãos. Domingo de manhã, 5 de maio, preguei na igreja Santan. Pediram-me para nunca mais voltar. Domingo à tarde, no 5 de maio, preguei na igreja St. John. O diácono me disse: saia e não volte. Domingo de manhã, 12 de maio, preguei na igreja St. Jude. Também não posso mais voltar. Domingo à tarde, 12 de maio, preguei na igreja St. George. Fui chutado novamente. Esse é o diário dele. Domingo de manhã, 19 de maio, preguei em outra igreja. Alguma coisa. Os diáconos fizeram uma reunião especial e disseram que eu não posso mais voltar lá. Domingo à tarde, 19 de maio, preguei na rua. Tiraram da rua. Domingo de manhã, 26 de maio, preguei em meio a Campina. Me expulsaram como se fosse um búfalo solto durante o culto. Domingo de manhã, 2 de junho, preguei no limite da cidade, à beira da estrada, e me expulsaram. Agora preste atenção nisso. Domingo à tarde, 2 de junho, culto da tarde, preguei em um pasto e 10.000 pessoas vieram me ouvir. Pode aplaudir o Senhor e se ligar com isso. Até quando você vai dar desculpa que você não pode pregar o evangelho para ninguém? Porque alguém te chutou? Porque alguém disse que não quer ouvir? Até quando nós vamos adiar aquilo que Deus conta conosco? Tomar o reino de Deus à força é entender que estamos numa batalha espiritual. Jesus disse: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. Como assim? Ele não é o príncipe da paz? É. Mas ele sabe muito bem que quando o reino de Deus vem, é uma batalha travada entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E uma vez que você se posiciona em luz, pode ter certeza que você vai incomodar as trevas, você vai incomodar o inferno. E quando eu falo do inferno, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de espíritos, dominadores, potestades, hostes. E esses são os nossos verdadeiros inimigos. E às vezes o seu inimigo é a sua mente, que muitas vezes sua mente está cauterizada a acreditar em mentiras que o diabo colocou diante de você, dizendo que você não pode, que não é esse o tempo, que você precisa atrasar o processo que Deus espera que você viva, que você cumpra hoje. Hebreus 12 diz, para encerrar: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve,
e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Diga amém, glória a Deus. Fique de pé. Vamos cantar uma canção. Eu quero que você entenda que Deus tem um convite especial para você hoje. Um convite de se tornar íntimo seu. Um convite onde Ele quer se revelar a você diariamente, poderosamente. Feche seus olhos. Comece já a falar com Deus enquanto nós cantamos essa canção. Já comece a falar com Deus. Já comece a dizer para Ele que você quer viver algo a partir desse tempo, dessas 4 semanas, desse mês. Você quer receber algo novo. Você quer receber algo diferente.